Boa tarde, galera. Sou o professor Laércio de História e nós vamos conversar aqui dentro da história moderna sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento contrário ao absolutismo e outras práticas da época que surgiram na Inglaterra, na França e na Holanda durante a Idade Moderna. Seu objetivo era substituir a visão teocêntrica da Europa, que foi espalhada na Idade Média por uma visão mais racional. A ideia dos pensadores iluministas era iluminar as trevas em que a sociedade vivia, cercada de mistérios e crenças religiosas. Essa nova visão trazia uma liberdade tanto na área política quanto na econômica. Segundo eles, o homem foi impedido de evoluir através do iluminismo. Ele poderia ser impulsionado a investigar cientificamente e buscar respostas sobre perguntas que antes somente eram respondidas por meio da fé. No caso do iluminismo, o princípio da Idade Média ser contrariada era o de que as coisas aconteciam pura e simplesmente pela vontade divina. O iluminismo tinha tendências lógicas, logo buscavam uma explicação científica por todo o fenômeno percebido. Além disso, seus pensadores atuaram nas mais áreas científicas: economia, filosofia, sociologia, física e etc. O iluminismo tornou-se intenso nesses países, ainda mais na França, e atingiu o seu apogeu no século XVIII, sendo chamado de século das luzes. Essas ideias trouxeram seguidores e foram as principais motivações para o surgimento da Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Esse movimento também inspirou a Inconfidência Mineira no Brasil e a independência das colônias inglesas na América do Norte. Os iluministas acreditavam que o homem era bom e Deus estava dentro dele e na natureza, sendo que o homem poderia encontrá-lo por meio da razão, vivendo uma vida reta e piedosa, sendo que eles rejeitavam algumas práticas do século, como as ordens da Igreja Católica, o absolutismo do rei, os privilégios da nobreza e do clero, o mercantilismo e etc. A burguesia era a maior interessada desse movimento, um movimento social, pois eles teriam mais liberdade para ampliar os seus negócios. O iluminismo trouxe, digamos assim, crescimento e também, com a Revolução Industrial, mudaram significativamente a política. Principais precursores do iluminismo: René Descartes, Isaac Newton, foram os nomes que deram maior impulso na fase inicial do iluminismo. Os pensadores que se destacaram e iniciaram as ideias sobre o iluminismo foram René Descartes, foi um matemático na França que acreditava que era preciso duvidar de tudo para que se pudesse chegar à verdade. Então, aquela famosa frase: penso, logo existo. François Bacon, filósofo francês, que criou um método experimental que mostrava a importância da experimentação e a observação para a evolução do conhecimento. Isaac Newton, um astrônomo, físico e filósofo inglês que criou, ou seja, identificou a lei da gravidade. John Locke foi um político, filósofo inglês que acreditava que o ser humano não nascia com as ideias pré-concebidas e as ideias surgiam através dos sentidos humanos e não nas divindades. John Locke foi um político e filósofo inglês
que acreditava que o ser humano nascia das ideias preconcebidas e as ideias surgiam através dos sentidos humanos e não de divindades. Outros pensadores iluministas, divididos entre filósofos e economistas, também deram grande contribuição para essa nova visão introduzida. Os economistas, eles procuravam a melhor forma para o aumento das riquezas das nações. E isso deu origem ao liberalismo econômico de Adam Smith e a doutrina fisiocrata. Já os filósofos se ocupavam de formular respostas para questionamentos sobre a política. Assim podemos citar Montesquieu, 1689 a 1755. Suas ideias levaram a acreditar que deveria haver um equilíbrio um equilíbrio entre a liberdade do cidadão e a autoridade do poder, criando separação dos poderes executivo, legislativo, judiciário. Voltaire, 1694 a 1778, defensor da liberdade individual. Ele era contra os privilégios dos nobres e da igreja, sendo obrigado a ir para o exílio na Inglaterra. Ele disseminou as ideias iluministas do inglês Locke e reagiu contra a igreja com todos os argumentos que podia. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, acreditavam naturalmente que o homem era bom, mas o que corrompia era a sociedade. Depois nós temos Denis Diderot, com o auxílio de Jean Leroux Delabert e outros pensadores. Ele organizou uma enciclopédia clandestina. Depois nós temos outros avanços do iluminismo. Na ciência, as ideias iluministas se espalhavam e juntamente com isso houveram grandes descobertas, como os espermatozoides e a forma em que agiam dentro do corpo, como funcionavam a circulação sanguínea. Era um período que havia uma ampla divulgação de livros, já que pensadores acreditavam que precisavam espalhar suas ideias. Além disso, queriam mostrar que a verdade não era apenas na igreja. As pessoas podiam ser livres na sua opinião, pensamentos e emoções. Muitos livros foram banidos do governo e divulgados clandestinamente. Bem, para encerrar, nessa forma de governo, os reis iniciaram várias mudanças com as ideias iluministas, como a modernização do Estado, a criação, a disseminação das instituições de ensino, o desenvolvimento da economia. E com a pressão proveniente das ideias iluministas, os governantes do período procuraram implantá-las na sua forma de governar, juntamente com o absolutismo. Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido um pouco sobre as ideias iluministas dentro da história moderna. Valeu, galera. Um abraço.